Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Rita, faço parte do grupo de palestrantes da Casa de São Francisco de Assis. E estamos temporariamente nesse formato digital, mas nos revendo aqui, nos encontrando nestes vários canais que temos na mídia digital, né? E podendo estudar um pouquinho a palavra de Jesus no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras de Allan Kardec, né? E relembrando daquela energia maravilhosa que a gente recebe quando a gente entra na nossa casa, no Centro Espírita. E eu peço agora a todos vocês, aqueles que se sentirem confortáveis, que possam me acompanhar numa prece de abertura, assim como a gente faz em todos os nossos trabalhos na casa. Vamos então nos acomodar de forma tranquila, respirar profundamente, fechar os nossos olhos, se for confortável, e endereçar então o nosso pensamento a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão, nosso amigo. Querido Jesus, que bom podermos estar aqui reunidos em Teu nome, que possamos estar todos nós ligados para que as palavras ditas sejam como sementes em nossos corações e que possam florescer, como florescerá a fé que temos em Ti, cada vez mais fortalecida através do estudo e do entendimento das Tuas palavras. Nos imaginemos sentados naquele salão maravilhoso, com a energia que recebemos daquela casa e gratidão por trazer para dentro do nosso lar esta energia. Que todos sejam beneficiados com esta energia de amor, de paz, de fé, de encorajamento. E assim peço a permissão e a proteção dos nossos mestres, de São Francisco de Assis e a Irmã Clara, para iniciar os trabalhos de palestra. Mini palestra, né? Então, meus amigos, nesse formato digital, nosso tempo é um pouquinho menor, mas mesmo assim a gente consegue relembrar as palavras de Jesus e estudá-las um pouquinho, trazendo para o nosso dia a dia. Porque as parábolas e as passagens, quando Jesus esteve aqui, às vezes se perdem na história, ficam tão localizadas num tempo antigo, mas se nós estudarmos através de uma ótica esclarecedora, como a doutrina espírita nos proporciona, nós podemos trazer esse conhecimento para os dias atuais e empregar, né? Que é o mais importante. O capítulo de hoje é o capítulo 25. Busquem e vocês encontrarão. Ajudem-se, que o céu os ajudará. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e para aquele que bater a porta ela se abrirá. Qual é o homem dentre vocês que dará a seu filho uma pedra se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão o Pai que estás no céu dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem. Isto está em Mateus, capítulo 7, de 7 a 11. Muito bem. Primeiro que nós temos que entender ali que Jesus falava ainda a um povo muito embrutecido, né? E aí quando ele fala que aquele povo compara, né? Que nós ainda somos tão maus e mesmo assim temos um amor que não daremos a um filho algo que fosse ruim, né?
Então ele claramente ali nos coloca na posição ainda, né, de crianças da espiritualidade, aprendizes ainda, engatinhando. Estamos num mundo que recém está num segundo grau de evolução, né, recém tentando passar para um mundo melhor, uma energia melhor, conforme a nossa evolução. Então ele fez esse comparativo e é bom a gente lembrar, né, que ele estava comparando e mesmo assim dizendo que nós não daríamos nada de ruim a um filho que pedisse. Muito mais um pai bom, amoroso, generoso, como é o nosso pai maior, né? Mas aí entra a segunda questão da coisa. A gente sabe pedir? O que é que a gente pede? Será que é justo que todos os nossos pedidos sejam atendidos? Vejamos. Para que a gente possa evoluir, nós precisamos fazer alguns movimentos. Se nós não tivéssemos feito nenhum movimento pelas nossas pernas, pelo nosso aprendizado, pelo nosso conhecimento, nós ainda estaríamos no mundo primitivo, na idade das cavernas, né? Não teríamos alcançado o que nós já alcançamos de civilização. Houve um progresso, temos hoje conforto, indústrias, N coisas, ciências, né? Medicina, tantos foram evoluindo através do trabalho. Então, uma das leis que nós temos que seguir, que é a lei do progresso, ela parte do trabalho. Nós somos criaturas que foram feitas para trabalhar, aprendendo com o nosso trabalho, conquistando através do nosso trabalho. Então, não seria justo que nós pedíssemos ao Pai que não precisássemos mais trabalhar e recebêssemos tudo de mão beijada, né? Nesse sentido é que o pedir e obtereis devem ser mais esmiuçado. Se nós somos crianças ainda e não sabemos pedir, acredito que boa parte dos nossos pedidos não são atendidos. E aí, quando acontece isso, a gente pode se questionar por ainda uma falta de entendimento da doutrina, né, do que realmente Jesus quis nos dizer. Então, eu pedi, então Jesus disse que eu podia pedir e que eu seria atendido. Sim, nós vamos ser atendidos na medida que nós pedirmos aquilo que seja bom e proveitoso para a nossa estadia aqui na Terra. Nós estamos num planeta, né, que foi, nós fomos colocados aqui para progredir, para aprender. A Terra é uma grande escola e a gente pede por essa oportunidade. Muitas vezes a gente participa de todos os detalhes da nossa reencarnação, do que vai acontecer, daquilo que a gente aprendeu enquanto a gente estava no intervalo entre uma vida e outra, uma encarnação e outra, e a gente pediu essa experiência para que a gente evoluísse, para que a gente quitasse muitos dos nossos débitos, para que a gente se reajustasse na lei do amor. E aí, quando nós chegamos aqui, quando o fardo está pesado e a gente tem a bênção do esquecimento, a gente pede a Deus que nos alivie. Seria justo que Ele, então, proporcionasse tudo aquilo que a gente pede? Não, né, meus amigos? Por mais que essa verdade seja uma verdade dolorida, às vezes, de entendimento, que a gente às vezes usa ainda, né, como criança mimada que somos, dizer, mas eu não me lembro, eu acho que eu não pedi para passar tanto trabalho, para vir nesta família que é tão difícil,
para ter dificuldade na minha vida financeira, para ter N coisas que a gente costuma se questionar, se queixar. Mas se está acontecendo na nossa vida, nós tivemos participação em tudo isso que está acontecendo. Mas isso não isenta de que nós lutemos para sair dessas situações. Se nós temos uma vida financeira difícil, se nós não conseguimos ainda alcançar aqueles objetivos que a gente gostaria, nós podemos e devemos aí sim pedir ao Pai que nos ilumine, que nos instrua, que nos intua a qual caminho melhor a gente pegar. Se eu preciso modificar, se eu preciso ter forças para lutar, ir em busca talvez de um curso, de um estudo, para que eu possa alcançar um trabalho melhor e talvez uma condição financeira melhor para o sustento da minha família, para adquirir aqueles bens e aqueles projetos que todos nós temos. Não é errado pensarmos na matéria, nós estamos no mundo material. E isso faz parte do progresso. Quando o homem evolui, progride, trabalha, através do trabalho honesto, ele progride, isso ele gera progresso para ele e para todos à sua volta. E o progresso material puxa também o progresso moral. As duas coisas estão sincronizadas. Então, a lei do progresso e do trabalho, nós estamos aqui para isso. Mas pedir, sim, pedir força, pedir fé, pedir que a gente tenha entendimento dos caminhos, pedir a companhia dos bons espíritos, dos bons mentores, isso sim. E aí, alguns momentos, eu já ouvi isso, uma pessoa que talvez estivesse um pouco meio revoltada, mas se Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele está em tudo, Ele me conhece, por que eu preciso pedir? Ele sabe as minhas lutas, Ele sabe o que eu preciso. Porque o ato de pedir e conversar com Deus e trazer Deus para a nossa vida diária, nas nossas questões, nos torna filhos cada vez mais humildes e simples. E é isso que o Pai precisa de nós, esse movimento de darmos esse passo em direção ao Pai e nos mostrarmos confiantes, resignados no que Ele sabe que é melhor para nós. É o pedir, então, e tudo que nós pedirmos neste momento de sinceridade, de humildade, será atendido na forma daquilo que nós precisamos. Muitas vezes estamos passando por um momento de dificuldade numa saúde e a gente pensa no nosso primeiro momento, né? Eu vou pedir a Deus a cura. Eu peço a Deus a cura dessa doença, dessa enfermidade. E se nós tivéssemos condições de entender que muitas vezes aquela doença é uma bendita chance de recuperação e de progresso na nossa vida espiritual. De tantas coisas que deixamos para trás em outras vidas no pretérito, e que desalinhou de uma forma tão grande que precisamos agora passar por um momento de doença física para expurgar isto da nossa existência e nos recuperarmos definitivamente. E então eu peço a cura daquela doença para que seja abreviado aquilo que eu pedi para passar, para conquistar uma etapa maior no futuro, melhor. A gente tem que pedir sim. E nesse momento que nós passamos agora, que é um momento onde estamos, a Terra, o nosso planeta Terra, está passando por uma grande prova, uma grande dificuldade,
que esse vírus, essa doença, temos que pedir sim, pedir ao Pai que nos socorra, que tenha misericórdia de todos que sofrem, que esteja conosco nas nossas lutas, que nos dê força, nos dê fé, para que a gente tenha também entendimento do porquê estamos passando por isso. Porque estamos às vezes em casa, solitários, privados de um abraço amigo. Que momento é esse? Então, neste momento de passar por essa situação, é o momento que a gente mais se liga com a espiritualidade, porque a gente recorre a Ele, recorre ao Pai maior e a nossa fé se fortalece. Então, mesmo num momento difícil como esse que estamos enfrentando, ainda assim, nós temos motivos para estarmos mais ligados com o Pai e redescobrir este caminho que por muito tempo ficou em segundo plano. Porque com sinceridade, a gente vem para a matéria e se esquece um pouco que isso aqui é temporário, que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E que aqui é uma etapa, sim, importante, mas que a matéria não deve ser o foco principal da nossa vida. Que as relações familiares que temos, que o amor em nossos corações, que o amor de um olhar generoso aos nossos irmãos, isso sim é verdadeiro. Isso sim faz parte da espiritualidade de um mundo maior, muito mais significativo. Então que neste momento possamos sim pedir para que a porta se abra, pedir com muita fé, pedir com confiança em Deus e agradecer por todas as bênçãos que temos, agradecer a certeza de que somos sempre ouvidos e atendidos, na medida do nosso merecimento e na medida do que nós precisamos para evoluir. Então, meus amigos, é isso que Jesus nos trouxe nessa parábola, nos lembrando sempre que temos que fazer nós um movimento, é a nossa parte, que nada cai do céu só porque a gente realmente pediu, eu quero ganhar um bilhete de loteria. Não é assim que funciona. Aqui nós precisamos fazer a nossa tarefa, mas fazer a nossa tarefa não nos isenta de pedir que Deus nos acompanhe, que nos mostre o caminho mais assertivo, que nos encha de fé, de coragem, que nos dê força para as vezes que a gente cair, a gente consiga se levantar com o mesmo ânimo do recomeço, com a mesma certeza de que a gente continuando, perseverando, a gente vai alcançar o nosso objetivo e sempre com a companhia dos amoráveis amigos do mundo espiritual. Muito obrigada, meus queridos, que essas palavras de Jesus façam então uma energia muito boa no lar de cada um de vocês. Que todos nós possamos estar unidos nessa energia de amor do nosso querido Mestre Jesus. Fiquem com Deus e que assim seja.